Queridos amigos, eu já estou aqui com a doutora Adriana Barbastéfanos para falar sobre dor de cabeça. Você sabe diferenciar uma dor de cabeça de uma enxaqueca? A doutora Adriana vem aqui hoje, está aqui comigo para falar sobre isso. Ela é paulista, se formou na Santa Casa de São Paulo, fez residência neurológica na USP e atualmente trabalha no seu consultório atendendo os pacientes aqui em Fortaleza. Doutora Adriana, é um prazer recebê-la. Prazer. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Tudo bem, vamos conversar um pouco, sentar. Doutora, é um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, Eugênia. Obrigada pelo convite. Doutora, na verdade, qual é a diferença entre dor de cabeça comum e enxaqueca? Existe diferença? Então, assim, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Existem vários tipos de dor de cabeça, que o nome técnico que nós falamos é cefaleia. Então, a enxaqueca é um tipo de cefaleia, assim como existem outros tipos de dores de cabeça por tensão, né, as enxaquecas, dores de cabeça por outras doenças, por exemplo, sinusite pode causar uma dor de cabeça, ou outras doenças até mais sérias pode causar dor de cabeça, né? A dor de cabeça pode ser um sintoma de estômago também? O que acontece é assim, as pessoas que têm dor de cabeça, que são as enxaquecas, as pessoas que possuem as enxaquecas, elas têm muitas vezes fatores desencadeantes alimentares. Então, assim, a gente percebe que o paciente refere muito, doutora, eu comi alguma coisa mais pesada, ou mais condimentada, uma fritura e eu tive dor de cabeça naquele dia. Então, assim, não é que aquela alimentação, ela desencadeou a enxaqueca. A pessoa tem tendência a ter enxaqueca, né? E ela pode ser precipitada por um fator alimentar, né? Essas crises de enxaqueca. E é verdade que tem pessoas que não podem tocar em doce, que dá uma enxaqueca? Geralmente, Eugênia, não eu procuro orientar meus pacientes que assim não existe uma regra, entendeu? Antigamente se falava muito assim, queijo, vinho, que não podia, os enxaquecosos não podiam ingerir esse tipo de alimentos, né? Hoje a gente sabe que as coisas são muito mais individuais. Então, assim, eu às vezes atendo pacientes que falam, doutor, eu comi uma banana e me deu uma enxaqueca, por exemplo, que não é um alimento, assim, pesado, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que eu procuro orientar os meus pacientes é que, assim, não existe uma regra, existe uma observação individual. Você tem que prestar atenção naquilo que você comeu. Se você tiver uma crise de enxaqueca, se você já é uma pessoa que é já sabidamente portador de enxaqueca, você tem que prestar atenção o que você comeu ou o que você fez, hábitos, né, nas últimas 24 horas. Se você ingeriu fritura, chocolate, alimentos muito condimentados ou com conservantes, né, corantes. Então, isso geralmente são os alimentos que chamam a atenção, geralmente dos pacientes enxaquecosos, no sentido de precipitar as crises. Ainda também tem aquele outro caso, né, que é totalmente digestivo. Se a pessoa não consegue transitar o alimento com facilidade, também traz enxaqueca. Exatamente, aí facilita o aparecimento da enxaqueca. Isso acontece muito, às vezes a pessoa come um alimento mais pesado de noite, aí vai deitar e fica aquele alimento, aí tem às vezes até crises de enxaqueca desencadeadas durante o sono, isso pode acontecer. Então o alimento, ele está muito ligado às pessoas que têm enxaqueca, podem ter crises desencadeadas pelo tipo de alimentação que elas fazem uso. Então, é sempre bom a gente dizer, você que tem enxaqueca, preste atenção na sua alimentação, porque você com certeza consegue identificar algum tipo de alimento que desencadeia as suas crises. E as pessoas aí em casa não podem pegar o costume de qualquer dorzinha de cabeça e ir sempre tomando analgésico. Tudo bem, mas se ela persistir, é caso de procurar o médico. Assim, uma dor de cabeça comum, você pode tomar um analgésico, não tem problema nenhum. O que chama atenção é quando as pessoas começam a ter dores de cabeça muito frequente e começam a tomar analgésicos de uma maneira abusiva, né? Isso é um sinal de alerta. A dor de cabeça frequente é um sinal de alerta. Uma dor de cabeça de vez em quando, que eu costumo dizer, qualquer pessoa pode ter. É uma coisa absolutamente normal. Você tem uma dor de cabeça, toma um analgésico, tudo bem. Agora, você começa a ter dor de cabeça frequente 2, 3, 4 vezes por semana e adquire o hábito de tomar analgésico, nem sempre você está fazendo a coisa certa, né? Uma dor de cabeça frequente tem que se entender por que aquilo está acontecendo. E geralmente, qual é o caso, assim, se a pessoa tiver muita frequência e como a senhora diagnostica, assim,
como a senhora toma a decisão que aquela pessoa precisa fazer uma tomografia? Então, existem o que a gente chama de fatores de alarme, né? Quais são os fatores de alarme que fazem o médico, além, claro, de uma história clínica bem tirada, um exame físico, tudo direitinho, existem fatores de alarme que indicam que deve ser realizada uma tomografia. Dor de cabeça que a pessoa nunca teve antes, por exemplo, olha, eu tive uma dor de cabeça extremamente forte, eu nunca tinha tido esse tipo de dor de cabeça. Isso é indicativo de uma tomografia. A mudança do padrão da dor. Você é uma pessoa que tem sempre aquela dorzinha frontal, de vez em quando toma um analgésico, melhora. Aí um belo dia você tem uma dor diferente, uma outra localização, mais forte, não melhora com analgésico. Dor de cabeça diária, né? Isso é indicativo de se realizar um exame de imagem, de preferência uma tomografia. Pessoas que não costumam ter dor de cabeça e a partir de 50 anos começam a ter dor de cabeça, né, frequentes. Então, assim, existem aqueles fatores de alarme que fazem a gente indicar um exame de imagem, preferencialmente uma tomografia, o exame principal. E é comum a pessoa, depois dos 50 anos, vir a ter, doutora? Existem dores de cabeça que podem aparecer a partir dos 50 anos, alguns tipos até de dores de cabeça não tão comuns, entendeu? Mas quando a pessoa tem uma certa idade, 50 anos não é uma certa idade, mas enfim, a partir de uma certa idade, dores de cabeça que a pessoa não tinha antes, isso já é um fator de alarme. Talvez até pela menopausa, né? Também, existem mulheres que relatam que as enxaquecas podem piorar, né, relatam, né, que pioram na menopausa. Tem mais enxaqueca na menopausa do que quando eram mais jovens. E aquela dor de cabeça que muitos reclamam dentro, assim, no olho, né? Aí muitas pessoas ficam apavoradas. Ai, meu Deus, será que eu vou ficar cega? O que será? Será um tumor? Essa dor de cabeça que dá dentro do olho, é normal? É porque a enxaqueca, na verdade, assim, a enxaqueca típica, ela é uma dor de um lado só. Né? Então, ela é uma dor unilateral. E ela, geralmente, a pessoa tem a sensação de que a dor é dentro do olho. Ela às vezes, atrás do olho ou mesmo no olho. Porque a dor característica de enxaqueca, ela é de um lado. Né? Então, a pessoa fala que é só naquele olho, ou de um lado ou de outro. Então, não é que é no olho, é que é na cabeça, mas naquela localização. E a dor de cabeça frontal, que é só aqui na frente? Ela também pode ser uma enxaqueca, que não é tão característico de ser enxaqueca. A enxaqueca é mais de um lado só, mas você pode ter enxaqueca na frente ou atrás, enfim. Nuca, na nuca. Geralmente, quando é mais atrás, ou quando é mais na frente, ou aqui dos lados, isso fala a favor mais de uma dor de cabeça tensional. Porque aqui a gente tem muita musculatura, aqui também. Então, quando você fica mais tensa, você contrai a sua musculatura, e isso pode gerar uma dor de cabeça por tensão, né? Que são as cefaleias tensionais. Eu achei isso maravilhoso, porque de acordo de onde está a dor, você já pode até saber a origem. Exatamente. Né? Doutora, foi maravilhoso tudo isso. A senhora tem alguma coisa que queira acrescentar? Porque foi bastante esclarecedora essa entrevista. O que eu acho importante as pessoas se conscientizarem de que a enxaqueca, ela é uma doença tratável. Ela não tem cura, não existe uma medicação curativa, mas ela é uma doença que pode ser tratada, que as dores de cabeça, mesmo que não sejam enxaquecas, dores de cabeça muito frequentes, podem também ser tratadas. Existem medicações que a gente usa que são medicações preventivas, que evitam as dores de cabeça. Geralmente essas medicações trazem bastante alívio aos pacientes, 70% a 80% de melhora. Então, assim, não fiquem resignados, assim, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho que aguentar, eu tenho dores de cabeça frequentes e é isso aí. Procurem ajuda, procurem auxílio, procurem um especialista e isso vai facilitar o tratamento e vai ter melhora, com certeza. Com certeza. Se você já orou e essa dor não passou, gente, você tem que procurar o médico, com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a você pelo convite.